Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós rogamos a Deus que abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e eu gostaria de convidá-los para a leitura que faremos aqui agora do texto das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Mais precisamente, nós leremos os versos 22 a 34. Rogamos assim que você seja ricamente instruído pelo Santo Espírito de Deus, que a palavra de Deus fale ao seu coração, que ela transforme a sua vida, que ela traga edificação para você. Diz assim a palavra do Senhor, versos 22 a 34 do capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus, nós pedimos a Ti que a Tua misericórdia, que a Tua bondade se manifeste sobre as vidas das pessoas que ouvirão esta mensagem. Que o Senhor, ó Deus, seja com estes lares, seja com estas famílias, que o Senhor, ó Deus, cumpra os Teus propósitos grandiosos e soberanos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo espalhado pela face da terra. Que o Senhor, ó Deus, trate o nosso coração, cure as nossas feridas, que o Senhor retire, ó Deus, da nossa alma as inquietações que assolam o nosso viver e que muitas vezes, ó Deus, nos tiram a paz, o sossego, que o nosso olhar esteja sobre Jesus, para que nós, ó Deus, tenhamos verdadeira paz, para que nós, ó Deus, tenhamos verdadeira segurança. Em nome dele, em nome de Jesus, que nós fazemos esta oração. Amém. Sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que a ansiedade é um dos grandes males do nosso século. Sobretudo em tempos como este, em que as pessoas estão socialmente isoladas, em que as pessoas estão se sentindo mais solitárias, os índices de pessoas que sofrem por conta da ansiedade alcançam patamares muito perigosos. As pesquisas do mundo inteiro indicam que as pessoas, cada dia mais, com ou sem pandemia, têm vivido ansiosas. Muitos têm apontado, inclusive, a competitividade ou a exigência própria do mundo moderno como as causas maiores do estresse, da irritabilidade, da pressa exacerbada que nós temos em solucionar todos os nossos problemas. E nós queremos solucionar todos os nossos problemas, se possível, para ontem. Afinal, exige-se muito do indivíduo. O indivíduo entende que também tem que exigir muito de si mesmo, se ele quiser obter algum sucesso, se ele quiser alcançar algum espaço nesse mundo, se ele quiser obter êxito no seu ambiente de trabalho. Por isso nós temos que ir em busca dos melhores estudos, nós temos que estar sempre muito preparados,
nós queremos almejar os melhores empregos, as maiores vantagens, nós não podemos perder, afinal de contas, as grandes oportunidades que surgem. E vejam, nada há de errado em buscar as melhores coisas. Nada há de errado em buscar melhorias para as nossas vidas, em buscar oferecer conforto para as nossas famílias. O problema é que muitas vezes fazemos estas coisas sem a motivação correta de glorificar a Deus. Portanto, não é de se estranhar que quando nós não atingimos os objetivos que julgamos primordiais, mas que às vezes são pecaminosos e que escondem verdadeiros ídolos no nosso coração, nos frustramos, nos decepcionamos e até, quem sabe, nos rebelamos contra o Senhor. Vejam que coisa curiosa, o próprio avanço da tecnologia e da ciência tem dado também a sua contribuição para aumentar os índices de ansiedade, porque nós estamos acostumados a exigir e a receber respostas rápidas e cada vez mais rápidas e sofisticadas, seja através dos usos dos meios de comunicação que nós dispomos hoje. Nós utilizamos o telefone, nós utilizamos a internet, nós utilizamos os aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, nós temos o micro-ondas, nós temos vários meios e várias ferramentas impressionantes. E diante de um mundo, então, cada vez mais moderno, cada vez mais veloz, nós acabamos por exigir de Deus respostas imediatas também. Se é comum que o chefe no serviço delegue uma determinada tarefa a alguém e estipule um curtíssimo espaço de tempo para que aquela tarefa seja cumprida, infelizmente muitos começam a acreditar que com Deus as coisas devem funcionar exatamente assim. Ou seja, nós pedimos a Deus algo e nós queremos que Deus nos atenda de forma imediata. Às vezes, até quando fazemos as nossas devocionais, as nossas leituras bíblicas, as nossas orações, nós fazemos isto de uma forma muito rápida, sem reflexão, sem quebrantar o nosso coração, sem pensar naquilo que nós estamos fazendo, porque afinal de contas, nós estamos sempre precisando de tempo, de mais tempo. Nós alegamos que não há tempo para cumprirmos todas as responsabilidades que são exigidas de nós ao longo de um dia. As coisas que nós fazemos de uma forma muito rápida e por causa disso também por vezes fazemos de uma forma superficial. Apesar destas coisas, a palavra de Deus mostra que nós não devemos andar ansiosos. Apesar da pandemia, apesar da crise econômica, apesar das incertezas quanto ao futuro, a palavra de Deus traz para nós um alerta muito importante, dizendo que nós não devemos viver ansiosos. Nesse texto, nós temos alguns motivos muito claros para observar este princípio. Por que nós não devemos andar ansiosos? Essa é a pergunta que eu gostaria de propor para você. Por que nós não devemos andar ansiosos? Eu creio que por pelo menos 5 razões que Jesus nos dá aqui claramente. Por pelo menos 5 razões que nós podemos perceber que estão presentes neste texto da Bíblia Sagrada. A primeira razão pela qual nós não devemos andar ansiosos é porque esta é uma ordem de Jesus Cristo. Sim, esta é uma ordem de Jesus Cristo. Você não entendeu mal. Jesus trouxe aqui para nós um mandamento. Jesus trouxe aqui para nós uma ordenança nesse sentido. Não devemos andar ansiosos. Eu gostaria de analisar detidamente com vocês agora o que diz o verso 22. E aí vocês vão perceber que Jesus havia acabado de contar uma parábola, não é? Antes do texto que nós lemos, você pode observar aí na sua Bíblia, Jesus havia acabado de contar uma parábola em que um homem rico produziu com abundância. Com tanta abundância que aquele homem resolveu fazer planos consigo mesmo. Ele se encheu de si mesmo. E ele começou a dizer que ele iria destruir os seus celeiros para construir celeiros maiores. Esse homem representa uma vida vazia. Alguém que, na verdade, tem o seu foco no lugar errado. Em busca do que aquele homem estava quando ele fazia estes planos mirabolantes? O verso 19 diz, ele, na verdade,
gostaria de dizer para a sua própria alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O texto prossegue, porém, dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E olhem só o encerramento da narrativa: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então observem que toda a concentração, todas as energias, todo o esforço daquele homem consistia em construir algo para si mesmo nesse mundo, em destruir celeiros para construir celeiros maiores. Aquele homem alcançava alguns objetivos, mas aqueles objetivos não o satisfaziam. E então ele tinha que elaborar estratégias para buscar objetivos maiores. E o fato é que o seu coração estava no lugar errado. Naquela mesma noite, a alma dele poderia ser pedida. Naquela mesma noite, ele poderia ter um encontro com Deus. Portanto, o seu coração precisava ser direcionado para o lugar certo. Esse ensino, de alguma forma, está relacionado com o problema também da ansiedade. Porque em não poucas oportunidades é fácil de comprovar que o indivíduo ansioso está muito mais preocupado consigo mesmo. O indivíduo ansioso, ele está muito preocupado com o seu bem-estar, com a sua independência financeira, com os seus prazeres. Ele está mais preocupado com estas coisas do que com Deus. E esse era o caso do homem da parábola que Jesus havia acabado de contar. Interessante notar que Jesus a conta também em um momento em que uma pessoa o procura, solicitando-lhe que ordene a seu irmão que reparta com ele a sua herança. Olhem a resposta de Jesus no verso 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E para reforçar a ligação entre esses dois ensinamentos, observem o verso 22. O verso 22 começa com a expressão a seguir. Ou seja, logo depois de Jesus ter ensinado sobre a avareza, logo depois de Jesus ter condenado a idolatria da riqueza, logo depois de Jesus ter advertido sobre a insensatez e sobre a futilidade de nossos planos que não levam Deus em consideração, então Cristo começa a falar sobre ansiedade com os seus discípulos. É aí que Jesus então se dirige aos seus seguidores, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. O verbo que está traduzido aqui para andeis encontra-se no imperativo. Quando você estuda o Novo Testamento na língua grega em que o Novo Testamento foi originalmente escrito, você vai perceber que este andeis, esta palavra aqui, ela se encontra na forma imperativa. Assim também como está no imperativo a expressão tende cuidado e também a expressão guardai-vos do versículo 15 que eu acabei de comentar. Portanto, Jesus Cristo está aqui dando uma ordem, meus irmãos, muito clara, especialmente a seus discípulos, a quem ele se dirige de uma forma mais privativa, de uma forma particular, no sentido de que nós não devemos ansiar por coisa alguma. Não devemos andar ansiosos, viver ansiosos. Se o texto acabasse aqui, seria bem possível que alguém ainda quisesse se justificar, afirmando que Jesus está se referindo apenas a coisas triviais, a determinados luxos, exageros ou requintes da nossa parte. Alguém poderia dizer que Jesus apenas está ensinando que nós não devemos nos preocupar com coisas secundárias. Não! Jesus Cristo fala de coisas que nós consideramos essenciais para a nossa vida. Jesus Cristo fala de comida e de roupa, comida e vestes. Quer dizer, nem sequer as coisas que nós consideramos mais elementares para as nossas existências, para as nossas vidas, como o alimento, nem estas coisas devem servir de justificativa para um viver ansioso. Porque, apesar de muitas vezes olharmos para estas coisas como os elementos mais importantes que existem, Jesus Cristo vai longe aqui e profundo ao dizer que há coisas, sim, que são mais importantes. Há coisas que são mais relevantes, mas que muitas vezes
cegos pelas nossas tensões, nós não nos damos conta, nós não percebemos. O verso 23 diz: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Jesus não está dizendo que nós devemos ser, meus irmãos, irresponsáveis, ou que nós não devemos tomar providências de antemão, ou que nós não devemos fazer sacrifícios ou esforços pessoais, ou que nós não devemos fazer um planejamento para dirigir melhor as nossas vidas. Mas o que ele está condenando é a preocupação excessiva e desnecessária, porque é isto que a ansiedade é. Uma preocupação em excesso, desmedida, que lança sobre os nossos ombros um peso insuportável, sobre algo que nós não conhecemos, sobre o amanhã, que é desconhecido para nós. Jesus ensina aqui que a inversão de valores pode nos levar à ansiedade, porque por vezes nós deixamos de considerar que as pessoas valem mais do que as coisas, nós deixamos de considerar que a paz vale mais do que os lugares, que a família vale mais do que o emprego, que a saúde vale mais do que o dinheiro, e enquanto nós estamos a buscar mais e mais, Deus nos mostra que nós já temos coisas muito importantes e que nós precisamos valorizar estas coisas como dons de Deus que elas são. Dentre estas coisas está a nossa própria vida, o nosso corpo, dentre estas coisas está a nossa própria respiração. Nós temos coisas muito valiosas diante de nós. E o simples fato de estarmos vivos é algo extremamente valioso. De qualquer maneira, nós não devemos andar ansiosos, pelo simples fato de que Cristo condena a ansiedade, Cristo ordena que nós não devemos viver assim, e ele ainda mostra de uma forma muito lógica que esta ansiedade não deve atingir nem aquilo que nós consideramos indispensável, porque Deus tem controle sobre aquilo que nós consideramos indispensável também. Podem crer. Creiam, meus irmãos. E esta é uma palavra que também traz alento para nós. Jesus Cristo sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Se ele ordenou que nós não devemos viver ansiosos, então não vivamos ansiosos. Se ele nos deu este mandamento, então que nós sejamos fiéis e obedientes à sua ordem. Em segundo lugar, para a pergunta que fizemos no início: por que nós não devemos andar ansiosos? Por que nós não devemos viver com ansiedade? A explicação na sequência é: porque a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil. Observem os versos 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Meus irmãos, observem que pergunta que Jesus faz. Alguém seria capaz de responder a estas questões? Algum ansioso conseguiria rebater Jesus nesse argumento? É certo que todos nós devemos nos lembrar de algum ou de alguns momentos de ansiedade que nós vivemos, sem fazer muito esforço. Você lembra qual foi o último dia que a ansiedade tomou conta do seu coração? Talvez tenha sido nessa semana, talvez tenha sido hoje mesmo. A ansiedade convive conosco. Nós temos medo das coisas. Nós muitas vezes, talvez, somos abatidos pelas lutas. Nós entramos em pânico, ficamos em choque com algumas ameaças, porque nós somos frágeis. A ansiedade, de certa forma, se coloca diante de nós como uma parceira indesejável. Mas vejam aqui o que Jesus nos ensina, não é? Eu gostaria que você fizesse um esforço para se recordar da última vez em que você estava ansioso, extremamente ansioso. Do último grande momento de ansiedade que você teve. Faça um esforço. E eu quero que você responda sinceramente. Aquela ansiedade que tomou conta do seu ser, aquela ansiedade que te deixou desnorteado, ajudou você em alguma coisa? Ajudou de fato? Melhorou a sua situação? Resolveu o seu problema? Trouxe alguma luz de entendimento para você? Trouxe alguma ideia nova que te ajudou a solucionar aquele entrave? Que te ajudou a ultrapassar aquela barreira? Que ajudou você a superar aquele obstáculo? É claro que não.
É claro que não. A ansiedade não ajuda ninguém, ela só atrapalha. Talvez então a ansiedade, no momento em que você a experimentou, tenha piorado a situação. Ela não ameniza a situação, ela dificulta. Muitas vezes, quando nós temos uma crise solucionada e nos aliviamos da carga da ansiedade, ficamos a nos perguntar o porquê de tanta preocupação, não é? Quando a tempestade passa e vem a bonança, nós olhamos para trás e talvez nós damos risada daquilo que afligiu o nosso coração, daquilo que tantas tormentas trouxe para a nossa alma. Nós passamos pela tempestade, passamos pela ansiedade e depois vem a alegria, vem a satisfação, não é? Nós passamos a desejar então que não mais venhamos a ter esse sentimento, porque esse sentimento dilacera as nossas almas. Portanto, quando passamos por aquele período difícil, nós podemos perceber claramente o quanto que a ansiedade é inútil. A palavra côvado tanto pode se referir nesse contexto à estatura física quanto à duração do tempo de vida. O côvado é uma medida de comprimento no mundo antigo, que correspondia à distância do cotovelo aos dedos da mão. Então, você consegue fazer essa medição de forma muito fácil. Veja a distância que existe entre o seu cotovelo e o dedo maior da sua mão. Essa era a distância, esse era o comprimento de um côvado que se dava à época. Não é? De qualquer forma, o fato é que o que Jesus está mostrando é que por mais ansioso que você possa estar, por mais ansiosos que nós possamos estar, essa condição não permitirá nem facilitará a alteração de absolutamente nenhuma circunstância em que nós estejamos envolvidos. Côvado, na expressão de Jesus aqui, significa algo curto, algo pequeno. Jesus está dizendo então que nós não podemos fazer nada sequer em relação às coisas mínimas. As menores coisas não podem ser modificadas por nós em nossa crise de ansiedade. Vejam o quão limitados nós somos. Por que nós devemos nos preocupar com coisas grandes, irmãos? Com coisas maiores do que nós, quando nós sequer podemos lidar com as coisas menores e mais simples. Então, bom é que nós tenhamos o entendimento do salmista, que lá no Salmo 39, versos 4 a 6, diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A nossa inquietação é vã. Amontoar tesouros, imaginando que isso vai dar sentido para a nossa existência, é algo vão também. Imaginar que nós vamos poder encontrar aquilo que nós precisamos para encher a nossa alma de gozo, de alegria, de paz, no trabalho, no estudo, no esforço, no sacrifício pessoal diário, é algo vão também. Muitos são os acontecimentos, muitos são os fatos, muitas são as situações em que nós percebemos que não temos controle, não é? Na verdade, nós nunca tivemos controle sobre coisa alguma, mas às vezes nos iludimos com isso. Há coisas, então, que nos sobrevêm e que revelam claramente que os nossos esforços, por maiores que sejam, não resolvem todos os nossos problemas, as nossas angústias, e simplesmente não há o que nós possamos fazer para mudar determinadas circunstâncias que se impõem sobre nós. Nós não podemos impedir que certas enfermidades nos aflijam. Alguém aqui consegue tomar todas as providências necessárias para não ficar doente? A doença vem, a enfermidade vem sobre nós, sobre qualquer um de nós. Nós não podemos impedir que as pessoas nos decepcionem e falhem conosco. Não podemos impedir, não podemos fazer com que todas as pessoas sejam leais, sinceras, verdadeiras, crentes. Não podemos fazer. Nós não podemos impedir alguns transtornos no ambiente de trabalho.
E quando nós erramos, nós não podemos simplesmente apertar um botão e voltar no tempo. Em nenhum destes casos a ansiedade será proveitosa. Você pode se preocupar, você pode se desgastar, você pode desfalecer a sua alma, mas isso não resolverá nada. Essas situações apenas nos mostram o quanto que nós dependemos de Deus. Elas nos mostram que apesar da nossa arrogância, dependemos de Deus. Dependemos de Deus tanto nas questões maiores como nas questões mais simples. Diante de problemas assim, nós devemos, portanto, ser sábios e confiar no Senhor. Entender que o Senhor tem propósito para tudo e tentar corrigir as nossas faltas. Em terceiro lugar, por que nós não devemos viver ansiosos? Porque essa é uma atitude típica dos incrédulos. Observe aí o versículo 29. Jesus diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A explicação dele no versículo 30 é: porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com estas coisas. Como nós já ressaltamos, Jesus aqui está se dirigindo de uma forma mais direta e particular aos seus discípulos. É o que diz o início do nosso texto no versículo 22. Agora, no versículo 30, que nós lemos, a ênfase está no grande contraste entre a maneira do ímpio e a maneira do justo encarar a vida. Jesus está dizendo que nós devemos nos portar de uma forma diferente dos incrédulos, porque nós temos perspectivas e valores diferentes. E essa diferença vai além do nosso comportamento. Ela deve ser real em nossas motivações e em nossos desejos mais íntimos. E isso é facilmente compreensível. Jesus está dizendo para nós, então, o seguinte: se eu sou crente, se eu sou um servo de Jesus Cristo, eu não devo viver, não devo me comportar e não devo pensar como alguém que não crê. A ansiedade é algo que não deve fazer parte da nossa vida, pelo menos não como um fator dominante sobre mim, não como algo que se torna, no final das contas, até mesmo um estilo de vida, uma característica identitária. Porque eu pertenço a Deus e confio em Deus. Eu não sou como os incrédulos que não têm esperança nesse mundo. O ímpio odeia a lei de Deus, mas nós amamos a lei de Deus. A esperança dos ímpios está limitada a essa vida, mas a nossa esperança é eterna. O ímpio vive para a glória de si mesmo, mas nós vivemos para a glória de Deus. O ímpio luta por autonomia, ele quer viver à parte de Deus, independente de Deus, mas nós já reconhecemos a nossa culpa e a nossa dependência do Senhor. Nós sentimos prazer na comunhão com Deus. O ímpio concentra o seu coração em coisas que são puramente materiais, mas os nossos corações se apegam a coisas maiores, mais elevadas e espirituais. Então percebam, meus irmãos, o estilo de vida de alguém mundano, de alguém que está distante de Deus, é muito diferente do estilo de vida do justo no ideal bíblico. Então, exatamente por isso, a ansiedade é algo que se explica no incrédulo, mas que não deve permear o coração e a mente dos crentes. Ora, nós precisamos aprender que Deus nos separou. Deus nos separou dentre os homens para sermos diferentes. É muito triste quando vemos crentes agindo ou pensando como se incrédulos fossem. Exatamente porque nós cremos em Deus, a nossa arte, a nossa literatura, a nossa música, a nossa palavra, os nossos conceitos, o nosso modo de pensarmos na vida e até na morte deve ser diferente, mais alto, mais sublime, melhor do que aquilo que o ímpio pode conceber. A ansiedade é um comportamento típico de quem não crê. Porque quem não crê não sabe e não confia no seu coração que há um Deus e que esse Deus tem propósito para todas as coisas. Não entende claramente nem a soberania de Deus, nem muito menos aceita a sua própria limitação. Mas nós sabemos que o nosso Pai Celeste está conosco. Nós cremos em seu poder e em sua providência maravilhosa. Nós somos aqueles que nos relacionamos com Deus como filhos. Jesus Cristo disse certa vez que se homens maus são capazes de dar boas dádivas a seus filhos, o que se dirá do Pai eterno, do Deus que nos criou e nos sustenta? O cristão sabe disso. Mas o não cristão não sabe.
E é precisamente por isso que a ansiedade pode ser explicada neles, mas não em nós. E aqui a questão não é de superioridade. Vejam, nós cristãos não somos superiores a ninguém. A lógica é que a nossa fé nos sustenta. Pelo fato de crermos em Jesus Cristo, podemos tranquilizar o nosso coração. Pelo fato de crermos em Deus, sabemos que tudo acontece com um propósito muito claramente definido. E que Deus tem um bom plano para nós, e que Deus vai nos amparar em meio à nossa vida, em meio à nossa caminhada. Deus não vai deixar faltar aquilo que é essencial para nós. Nós cremos nestas coisas porque há um conjunto de promessas que Deus faz na sua palavra que nos dão segurança. Ora, somos frágeis? Sim, é verdade. Ficamos ansiosos? Sim, é verdade. Mesmo sendo crentes, ficamos ansiosos. O que eu estou dizendo é que Jesus está nos alertando para o fato de que a ansiedade é algo inútil, é algo típico de quem não crê, que a ansiedade é algo que deve ser evitado. Há uma ordem para nós nesse sentido. E nós estamos aqui colocando, por mais difícil que seja para qualquer um de nós, por mais tendência à ansiedade que nós possamos ter, por mais que a nossa personalidade dificulte as coisas, mas nós estamos colocando aqui um ideal de Deus que vai melhorar a nossa condição de vida, que vai nos trazer dias melhores, mais saudáveis, que vai nos melhorar a nossa condição mental, mas também que é decorrente, é uma decorrência natural de quem tem vida com Deus. Pastor, mesmo aqueles que têm vida com Deus podem passar por algum tipo de ansiedade em algum momento? Podem, claro que sim. O que eu estou colocando mais uma vez é que a ansiedade, ela não deve fazer parte da nossa vida, ela não deve tomar conta do nosso coração, levando-nos ao desespero, ela não deve nos afligir a todo momento, porque apesar de sermos frágeis e às vezes cedermos a ela, o que Jesus coloca diante de nós, é que não há sentido para, como crentes, andarmos. Veja, andar aqui é um estilo de vida, vivermos ansiosos, dominados pela ansiedade. Então, nós não devemos andar ansiosos porque essa é uma característica típica de incrédulos que não conhecem a Deus. E nós devemos fazer a diferença na maneira como nós vivemos. Em situações em que as pessoas esperam que nós estejamos ansiosos e tristes e desalentados, nós podemos dar o nosso testemunho de fé dizendo que não, que nós nos recusamos a isso, porque nós cremos em Deus. Em quarto lugar, por que nós não devemos viver ansiosos? Porque Deus supre as nossas necessidades. Vejam vocês o que Jesus diz no verso 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Jesus diz, Deus os sustenta. Uma das grandes fontes da economia judaica dessa época era a agricultura. Mas como os corvos eram apenas aves, simples aves, eles contavam com o cuidado de Deus e não com qualquer tipo de recompensa por um serviço efetuado. Essas aves não trabalham, Jesus diz, elas não dispõem de celeiros, elas não têm celeiros como o homem da parábola do campo, lembram? Cujo plano era reconstruir celeiros ainda maiores para regalar-se. Não, essas aves não têm maiores preocupações em ajuntar alimentos. Elas não estão concentradas de uma forma doentia com o dia de amanhã. Apesar disso, Deus as sustenta. E por causa disso, elas são bem cuidadas. Interessante observar que os corvos eram considerados impuros pelos judeus. Os judeus tinham lá uma lista de animais que eles não podiam comer, que eles consideravam impróprios para o culto, impróprios para o alimento. Os corvos eram um destes animais. E apesar disso, o texto está nos dizendo que Deus cuida dos corvos. Ora, se Deus cuida das aves, se Deus cuidava até dos animais considerados impuros, imaginem, então, o que é que Deus não estaria disposto a fazer pelos seus filhos. O Salmo 147, verso 9, diz que o Senhor dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam.
A conclusão de Jesus é óbvia, que deve ser também a conclusão de todo filho de Deus. Se o Pai Celeste sustenta estas aves, simples aves, impuras aves, quanto o Senhor não fará por aqueles que valem muito mais do que elas? Se nós formos sensatos, nós iremos olhar, meus irmãos, para a natureza ao nosso redor, para a criação, para os animais. Nós iremos olhar para as aves dos céus. E ainda hoje nós vamos ficar impressionados com o cuidado minucioso de Deus sobre cada detalhe da criação. E nós vamos nos tranquilizar entendendo que se Deus assim trata a sua criação de um modo geral, o que dizer da coroa da sua criação? O que dizer daqueles por quem ele entregou o seu próprio filho? Cada um de nós. Nós podemos nos acalmar, meus irmãos. Mesmo na tempestade podemos nos acalmar. O ensino é repetido nos versos 27 e 28. O discurso de Cristo prossegue. Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então Jesus, depois de citar o exemplo das aves, faz os seus discípulos pensarem nos vegetais. Cristo não tem em mente aqui um tipo específico de planta, tá? Porque o vegetal que é mencionado no versículo 27 é o lírio. E no versículo 28, a referência que Jesus faz é a erva. Portanto, Jesus está falando das flores, das plantas, de um modo geral. E ele diz que Deus as veste de tal maneira que nem sequer as roupagens de Salomão podem ser comparadas às das flores. É curioso, porque quando você vai a 1 Reis, capítulo 10, versos 4 e 5, você vai ver que a rainha de Sabá visitou o rei Salomão. E uma das coisas que mais a impressionou foram as vestes dos servos de Salomão. 1 Reis 10, 4 e 5. As vestes dos servos de Salomão impressionaram a rainha de Sabá. Imaginem os irmãos como eram sublimes as vestes do rei Salomão. Pensem agora no que Jesus está dizendo. Nem Salomão se vestiu como qualquer uma dessas plantas. Porque elas são cuidadas por Deus, supridas por Deus. Pensem aqui em como são deslumbrantes a beleza das flores. Há flores de todos os tipos, margaridas, girassóis, rosas, lírios. Há flores de vários tamanhos, com características diferenciadas. Algumas são espinhosas, algumas são perfumadas. Há flores de todas as cores, amarelas, brancas, vermelhas. Muitas são simplesmente exuberantes. Elas manifestam não somente a sabedoria do Criador, mas o seu cuidado benevolente. O argumento de Jesus é fantástico, é fabuloso. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Se há um cuidado especial de Deus em relação a vegetais que têm vida curta, que hoje nascem e que amanhã morrem, quanto maior cuidado ele não terá em relação aos seus filhos, pelos quais aos quais ele deu a vida eterna. Então vejam, meus irmãos, uma das grandes preocupações que preenchiam as mentes dos discípulos de Jesus e também que preenchem as nossas mentes hoje, diz respeito ao quê? Ao alimento e às roupas, não é? Tanto que no versículo 22 ele diz que nós não devemos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer ou quanto ao que havemos de vestir. Muito bem, então observem, as aves não trabalham, mas Deus as alimenta. As plantas não tecem, mas Deus as veste muito bem. Você que está aí nos ouvindo agora, você que está preocupado com a situação complicada que você está vivendo no seu emprego, com essa crise toda que nos cerca, nós que estamos aqui apreensivos, talvez porque não sabemos como a economia do país vai reagir, se as pessoas vão conseguir voltar ao mercado de trabalho. No fundo, a preocupação é, será que nós teremos o que comer lá adiante? Será que nós teremos roupas para vestir lá adiante? Será que nós teremos como sustentar os nossos filhos lá adiante? Essa é a preocupação dominante do momento. Mas, na verdade, é a preocupação que domina os homens por séculos e séculos.
Era a preocupação dos discípulos, quando saíam durante a noite toda e voltavam tristes porque não tinham pescado nada. O que é que nós vamos comer? Como nós vamos nos vestir? Será que nós vamos sobreviver a tudo isso? Vamos sobreviver à tempestade? Vamos sobreviver à pandemia? Assim é conosco, irmãos. Nós também estamos assim, nós também nos comportamos assim, muitas vezes, e Deus nos chama a atenção. Engana-se, olha, engana-se aquele que pensa que o seu sustento vem do trabalho, do seu trabalho. É claro, o trabalho é um mecanismo de Deus para nos sustentar, mas nós somos sustentados pelo trabalho apenas de uma forma secundária. O nosso sustento diário tem como causa maior Deus. Nós somos sustentados por Deus. Vem de Deus o nosso sustento. Vem de Deus o sustento da igreja. Deus é a causa primária de todo o bem. O salmista no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quer dizer, é algo extremamente contrastante. Jesus diz, nós podemos dormir em paz. Nós podemos sossegar a nossa cabeça no travesseiro. Isso não significa que nós vamos cruzar os braços, não. Isso não significa que nós não temos responsabilidades a cumprir. Isso significa apenas que nós confiamos em Deus. O nosso sustento está nas mãos dele. Não somente o nosso sustento, a nossa segurança está em Deus. Nós não precisamos ficar ansiosos, irmãos, porque Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos algo. Ele não promete riquezas, mas ele promete sustento. Nós não precisamos ficar ansiosos porque Deus supre as nossas necessidades. E Paulo, escrevendo então aos Filipenses, disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Se a sua necessidade é alimento, se a sua necessidade é roupa, se a sua necessidade é sustento, se a sua necessidade é saúde, há um Deus que pode suprir as nossas necessidades. A nossa necessidade principal, maior, incomparavelmente maior, é a necessidade espiritual. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para receber o perdão de Deus e podermos desfrutar da vida eterna. Esta é a maior necessidade do homem, a necessidade de se reconciliar com Deus. Mas creia que uma vez que Cristo já operou a reconciliação e você já é um filho de Deus, não há necessidade de viver ansioso, porque Deus supre as necessidades que nós temos. Em quinto e último lugar, nós não devemos andar ansiosos, porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Por que não devemos viver ansiosos? Porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade de um servo de Deus não pode ser outra coisa senão o reino de Deus. Não há nada pelo que valha mais a pena concentrar as nossas atenções. Os nossos corações devem estar postos no reino, honrando a Deus, cultuando em público e em particular, anunciando o evangelho, discipulando pessoas, combatendo o bom combate da fé. A promessa é que se nós valorizarmos o reino acima de tudo, todo o resto de que nós precisamos nos será acrescentado. E eu quero chamar a sua atenção, vejam, buscai o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Este "e" aqui, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas, na verdade indica uma consequência. O fato de nós buscarmos o reino de Deus nos dará tranquilidade na medida em que, diante disso, Deus nos acrescentará aquilo que for
necessário. Às vezes, parece que nós tentamos inverter essa ordem, não é? Buscamos com todas as forças as outras coisas desse mundo e o reino de Deus nós queremos receber como um tipo de bônus, como um acréscimo. Mas quando agimos assim, não é de se estranhar que nós andemos ansiosos. Agora, se as nossas mentes estiverem no reino de Deus, nós não temos o que temer, meus irmãos. Verso 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais. É interessante, irmãos, que o verso anterior nos manda buscar o reino, mas aqui nós temos a indicação de que esse reino é uma dádiva do Pai. E ele sente prazer em nos conceder do seu reino. Daí a expressão se agradou, mostrando que é prazeroso a Deus oferecer o seu reino aos seus escolhidos. É claro que aqui também há o princípio da soberania de Deus, que está relacionado com a responsabilidade humana. O Pai dá o seu reino a quem lhe aprouver, e a estes cabe buscá-lo. Não é difícil compreender isso. Uma vez que Deus graciosa e soberanamente nos dá a salvação, agora nós devemos trabalhar e viver para o Senhor das nossas vidas, que nos habilita pelo seu Santo Espírito, através de Cristo, a buscar mais e mais comunhão com o Pai. E quanto mais buscamos o reino, mais abençoados nós seremos. Então isso aqui equivale ao ensino de Paulo, também aos Filipenses, quando ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas ao mesmo tempo ele também assevera, porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. A expressão pequenino rebanho, que aparece aqui, não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, mas ela é importante porque ela revela a ternura e o cuidado de Jesus como o supremo pastor que ele é, em relação ao seu rebanho. Não temais, ó pequenino rebanho. Essa expressão não temais nós conhecemos muito bem, ela aparece muitas vezes na Bíblia. Não temam, não temais. E aqui Jesus diz por quê? Vocês são o meu pequenino rebanho, não é? Ele nos trata de uma forma especial, com deferência. Ele nos ama e ele entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo. O Senhor Deus entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Embora comparado com os que se perdem, o rebanho de Deus seja pequenino, esse conta com o amor, a proteção e a bênção de Deus. São as bênçãos do pacto, não é? Por que nós devemos ficar temerosos ou andar ansiosos se o Supremo Pastor já nos ama, se ele nos deu o seu reino? Se nós já temos o reino, meus irmãos, nós temos o mais importante. Se Deus já nos deu do seu reino a maior de todas as bênçãos, o que se dirá de bênçãos menores e menos significativas? A nossa vida tem real significado. E o significado das nossas vidas está justamente em buscar o reino de Deus. Por isso que o texto prossegue. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. É claro que Jesus não está dizendo que todos os crentes devem se desfazer de suas possessões, mas de maneira alguma, não é? Um servo de Deus pode ser dominado por elas, como era o caso do homem da parábola do campo, que por priorizar as riquezas, entesourava para si mesmo, sem se preocupar em ser rico para com Deus. É essa atitude que Jesus está condenando, e é nesse sentido que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É evidente que é compatível que o indivíduo que tem o coração nessas coisas ande ansioso, porque é nisso que ele confia. Ele confia no seu trabalho, ele confia no seu dinheiro, ele confia no seu poder, ele é ambicioso, mas o crente confia em Deus. Porque Deus é quem de fato distribui estas coisas aos homens para que os homens sejam seus dispenseiros e para que os homens usem estas coisas para a sua glória. O crente que tem o reino de Deus sabe que possui o verdadeiro tesouro, que jamais se acabará, que ladrão nenhum pode roubar, que a traça não pode corroer. São as riquezas celestiais que duram para sempre. Mais uma vez, o que nós temos é um grande contraste entre aqueles que valorizam prioritariamente as coisas materiais e aqueles que valorizam prioritariamente as coisas espirituais. Nesse caso, meus irmãos, onde nós temos colocado o nosso coração? Porque onde está o vosso tesouro, disse Jesus, aí estará também o vosso coração. O lugar onde nós
colocamos no nosso coração é que vai determinar se nós viveremos ansiosos ou se nós teremos plena confiança e paz em Deus. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se o nosso tesouro for o reino de Deus, não temos motivos para viver ansiosos por coisa alguma. Assim, irmãos, apesar de todas as circunstâncias e tendências atuais nos estimularem à ansiedade, a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos. Aprendemos aqui que nós temos bons motivos para isso. Primeiro, nós não devemos andar ansiosos porque esta é uma ordem de Jesus. Segundo, nós não devemos andar ansiosos porque a ansiedade é inútil, é imprestável, para nada aproveita. Terceiro, nós não devemos andar ansiosos porque essa é uma atitude típica dos incrédulos. Se nós já cremos em Deus, a ansiedade é algo desnecessário. Em quarto lugar, não devemos andar ansiosos porque Deus supre as nossas necessidades. Essa é uma promessa que Ele cumpre. Por fim, nós não devemos andar ansiosos porque o reino de Deus é a nossa prioridade. Que Deus abençoe você, que Deus te livre da ansiedade, que Deus te faça confiar mais e mais na graça de Jesus Cristo. Amém.